Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal, Estudando Consciente. Estava assistindo uma série feita na Europa, em um país, eu não lembro qual, filme de ação de guerra. É um grupo de empresa militar privada, que eles falam, paramilitar. Foi um vilarejo, numa missão, resolveu lá uma situação, aí o povo viu e contrataram eles para treinar eles, defender, e tinha dois, né, que comandavam, vamos dizer assim, o Joaquim e o José. Eles foram um vilarejo, que a população era maior, para poder se unirem e ali ajudar na defesa. Aí Joaquim foi lá, conversou, trocou ideia, explicou tudo. Aí o José falou que eles correria risco de morte, haveria baixa, tal, toda essa situação. Aí o José falou assim, mas poxa, você contou a verdade? Aí o Joaquim disse, a verdade precisa ser dita, né? Ou a verdade precisa prevalecer. Eu comecei a analisar, mas, né, tem pessoas que dizem que nós nunca devemos falar a verdade para o outro, que nem todo mundo está preparado, a verdade fere, dói, tal, que devemos respeitar. Ecoa, né? Vem uma voz na minha mente e diz, mais vale uma verdade que fere do que uma mentira que afaga o ego. Aí ele se identifica e diz, Pai Joaquim de Angola. Agradecer a lição. Compartilhei o chegar no tema do vídeo, né? Compartilhei também com os amigos macumbeiros e simpatizantes que tem no Zap, sobre, acho que é o movimento feito no terreiro, né? Como cruzar o terreiro, né? Bater no chão em forma de cruz. Aí compartilhei, uma amiga, tem nada sobre humildade? Eu falei assim, eu vou procurar te ver, ou então faço um vídeo e posto no canal. Porque na verdade não há caminho para fazer, parafraseando Mahatma Gandhi, não há caminho para a humildade. A humildade é o caminho. A humildade, ela é uma virtude que é inerente ao nosso espírito, está lá adormecido, ou latente, ou, né, esperando o momento em que nós possamos despertá-la. E para a gente despertar a humildade em nós precisamos dar o primeiro passo, né? É admitir que nós somos falhos, sem a ajuda da Deusa Mãe, Deus Pai, através da nossa família espiritual, nós não conseguimos. E a primeira virtude a ser despertada é a fé raciocinada. É aquela fé que nos leva a questionar tudo o que nos ensina. Não pode acender vela para as almas dentro de casa, não pode para Exu, para Pombogira, não pode acender uma vela no chão, tá? Então por quê? Aí eu vou analisar, eu tenho um vídeo no canal que eu explico sobre a respeito de acender vela, né? Se é no chão, se é em cima, falo também o outro sobre Exu, tal. É questionar, até questionar as leis divinas. Eu questiono. Ao questionar, a resposta vai vir. Isso é uma fé raciocinada. Lá no catolicismo diz que Maria ascendeu o céu em corpo e alma. Então a gente tem que questionar porque são os dogmas, né? E nós procuramos sempre procurar no externo. Mas tudo está
os problemas, as soluções no interno. Nós precisamos tirar momentos e mergulhar, fazer o caminho ao contrário, não, em vez de ser externo, fazer o caminhar para o interno, o interior, e ver quais são as minhas falhas de caráter. Então eu vou ver quais falhas de caráter em que eu preciso modificar. É que até no Laá tem os chamados 10 passos, né? Então, eu falei sobre a reforma íntima. Então, a gente pode usar os 10 passos do Laá, né? Então, a gente precisa ver. Eu vi meus defeitos de caráter, eu vou procurar modificar. O Espiritismo chama a reforma íntima. A reforma íntima. Então, eu vou fazer essa reforma. Vou reformar, consertar meus defeitos de caráter, baseado na lei divina, moral e natural. Ali eu vou caminhando, eu vou despertando as virtudes e vou me sendo simples. Simples no agir, no falar, no expor, até que eu consiga despertar a humildade. Se um determinado número já de espírito, em relação à Terra, já vivem a humildade. O humilde, ele não demonstra a humildade, ele transpira a humildade. Não é dividido. Vamos dar um exemplo. Chico Xavier é humildade. Não. Chico Xavier é humildade. Nós temos outro exemplo de humildade. A irmã Dulce. Quem conhece a vida deles, do Chico, da irmã Dulce, vai entender o que eu falo. Uma do candomblé que eu vi muito, eu vejo assim, eu sinto a energia da pessoa, então eu consigo entender como é essa pessoa. Porque era assim um trabalho que eu fui fazendo em mim e fui conseguindo. Fala, né, da psicologia, o perfil. A mãe menininha do Canto Ars, o pouco que eu entendo com isso da vida dela, as aparições dela na TV, a gente via uma humildade em pessoa, ou uma pessoa humilde, né? Até no primeiro centro espírita que eu fiz parte, uma médium que via a mãe menininha nas reuniões mediúnicas, só que ela comentava lá, eles não aceitavam muito, né? Tem esse preconceito. E temos também, atualmente, que nos inspira a humildade, sermos humildes. Existem várias histórias, né, de espírito de humilde. Esse eu sou, assim, tenho um carinho, um apreço por ele. É o Papa Francisco. Quem conhece a vida dele, um pouco da vida dele, depois que ele ascendeu o reinado de Papa, ele não quis, né, os paramentos de ouro, aí teve que fazer a negociação, aceitou de prata. Fazia, né, o lanche dele, conversava com os seguranças. Hoje o corpo está meio gasto. Então são esses exemplos, tem outros tantos. Francisco de Assis, né? A gente vai indo e vamos nos inspirando nesses seres humildes. Aí nós vamos conseguir ser humildes. Tanto os psicólogos espírito, né, a psicologia espiritual, quanto a psicologia dos encarnados, diz que quando eu vejo algo em alguma pessoa, é porque ainda está em mim, ainda está em mim. Aquela pessoa é meu espelho. Joana de Ângeles fala muito assim, ela é uma psicóloga, né, da alma. Ela fala muito sobre isso. Estar em mim. E eu para aceitar, foi uma batalha. Não, mas está no outro, não em mim. Até que eu resolvi aceitar, né? Tem um ditado que diz, aceita que dói menos. Então eu comecei a analisar a vida, ou Deus Pai, Deus a Mãe, coloca no nosso caminho justamente no momento certo e necessário aquela pessoa que tem o mesmo defeito. Assim eu entendo.
o mesmo defeito de caráter que eu tenho, que é para eu me irritar, porque eu não quero me ver. Mas quando eu decido me olhar, torna-se mais light, mais fácil de viver. Aí começa essa batalha interna. Eu, no início, comecei a falar. Que assim, eu sempre gostei de ler gibi, né? E desenho. Quando foi comprada a primeira televisão que meu pai comprou, o desenho do Pato Donald. Depois de muito tempo que eu fui ler um livro psicografado, eu não lembro o espírito nem o médium, mas eu lembro a lição. Que também não sei se foi encarnado ou só o encarnado, tá? Que todo personagem do Walt Disney, ele o despertar, ele não fala assim, né? O despertar em nós, o que precisamos modificar. O Pato Donald, ele é muito irritado. Tem a história dele, a gente percebe toda a história dele, ele é irritado. É o pavio curto. Então, quando ele se irritava, do lado direito vinha um anjo de guarda, né, com a figura dele, o Pato Donald. Do lado esquerdo, o diabinho. Então o ego, é a batalha do ego e a centelha crística, o eu crístico, né? O eu crístico nos chama para nos modificar, o ego diz que não. Por que o ego diz que não? Eu tenho um vídeo no canal, eu falo sobre personalidade, daí eu explico o que é o ego. Então, o ego, nós temos uma tradição de dizer que o velho homem e a velha mulher precisa morrer para nascer o novo homem, a nova mulher. Até eu brincava porque diziam só de homem, eu dizia que as mulheres não precisavam. Mas morre o velho homem para um novo homem surgir. Morre a velha mulher para a nova mulher surgir. Então o ego não quer morrer. Porque o ego se sente o dono da vida. Quando a gente sente o senhor da vida, então o ego ele não quer. Mas quando nós vamos aprofundando o estudo, a gente sabe que o verdadeiro criado, gerado e criado pela Deusa Mãe e Deus Pai, é a centelha crística, é o eu crístico. Então eu explico nesse vídeo de personalidade, né? Eu explico como ocorre dentro do entendimento que eu tenho, auxiliado pelos guias. Então o ego ele tem medo. Então quando a gente entende sobre isso, aí a gente fica maluco. Aí eu fico como doido, eu fico conversando comigo. Aí eu explico o ego, as personalidades que formam o ego, que se não nos modificar, nós seremos exilados para um planeta inferior. Vamos dizer, pré-histórico, né? Vamos ter que caçar mamute para comer. Então a gente vai trabalhando, aí vai mostrando o ego, que o verdadeiro viver, o verdadeiro criado é o Cristo. Eu, num centro espírita que fazia parte, faz cirurgia, ainda deve fazer cirurgia espiritual. É a irmã Paulina mesmo, tá? É considerada na Igreja Católica santa. Mas ela trabalha, né? Eu sou um espírito que trabalha em todo lugar e ela se identificou. Aí ela sempre nos passava algo, né? Um dia ela chegou, Valmir, você sabe que, como se fosse assim, você sabe que você não é o dono da vida, né? Não é o criado pela divindade, Deus, a Mãe e Pai. Sim. Estava mostrando, me lembrando. Estava numa batalha, porque a gente começa, às vezes a gente desiste, né, de fazer reforma íntima.
encontra várias coisas, o conflito, e a batalha é diária. Então só assim que nós vamos conseguir despertar a humildade. Primeiramente a gente vai viver simples. Vamos ser simples. Nada não vai nos abalar. Nada vai nos abalar. Teve um dia, acho que foi no Facebook, botaram assim: gente, esqueci. Daqui a pouco eu vou lembrar. E vamos assim trabalhando, né? Porque a gente precisa, a gente tem, né? Nem precisa, abre o precedente de não precisar. A gente tem que viver na humildade. Ser simples, né? Viver simplesmente. Ah, tá, agora eu lembro. Era assim, o idiota ele arruma o problema, o inteligente ele resolve, o sábio ele evita. Então que nós possamos despertar em nós a sabedoria, para que ao despertar a sabedoria, a fé e a sabedoria, nós vamos compreender e fazendo a nossa reforma íntima e vamos despertar a humildade, e assim vamos trabalhando todas as virtudes a chegarmos ao amor próprio incondicional. Espero ter podido passar para vocês o que eu penso, como se dá a humildade. Então a verdade, ela nos fere, mas é necessário a verdade nos ferir para que possamos despertar na vida. Que nós possamos sempre lembrar, aquilo que incomoda no próximo está em mim, está em nós. Então é aquilo que a vida mostra, o que precisamos, no momento, investir a batalha para a modificação. Operação navalha na carne. Sentir rasgar, aí nós vamos conseguir uma vida mais em equilíbrio, até, como disse Paulo de Tarso, não sou eu mais quem vivo, mas sim o Cristo que vive em mim, quer dizer, o Cristo interior. Se vocês gostaram do tema, dá o seu joinha se eu gostei, compartilhe com mais pessoas. Se tiver dúvida, se não entendeu algo, pode questionar, pode dizer que não entendeu. Se tiver dúvida, pode dizer que não pode dar sugestão de novo tema. E quem não se inscreveu, se quiser, se inscreva, toque no sininho para receber notificações de novos temas. Isso ajuda que a inteligência artificial do YouTube entenda que os temas são relevantes e porá sempre nas listas. Sempre assim, quando pesquisar o tema, ele aparecer. O Cristo que vive em mim, saúde o Cristo que vive em você.